simbolismo, esta coroa que está aqui em minha cabeça significa que aqui à sua frente temos um rei, um imperador, que por consequência cuida de um reinado, de um império e assim por diante. Isto se via mais na história antiga e também na Idade Média. Mas o assunto a qual nós estamos estudando, a fase da história na qual nós estamos estudando, é a história das civilizações da Antiguidade. Portanto, naquela época, a coroa de um rei ou de um imperador era um símbolo máximo de poder, geralmente de nobres ou de guerreiros, que se destacavam e tomavam o poder nas suas regiões. E dali se expandiam, tomando conta de diversas regiões pela Europa, pela Ásia, pelo Oriente Médio e até mesmo pela África. Conhecemos diversos reis e imperadores famosos no decorrer da história antiga. E hoje nós entraremos na história do povo persa. Isso mesmo, o Império Persa. O rei? O rei é Ciro, the Big. Ciro, o Grande. Portanto, segure-se na cadeira que lá vamos nós ao ano 559 a.C., ou seja, o ano em que Ciro, o Grande, tomou o poder na Pérsia. E aí nós estamos estudando o Império Persa. O Império Persa fica localizado naquela região ali onde é atualmente o Irã. O Império Persa posteriormente cresceu em direção a regiões a leste, oeste e também ao norte. O Império Persa se uniu com uma outra civilização que tinha um outro povo que existia na região, que eram os Medos. Então, a partir dessa unificação entre medos e persas, nós temos então o famoso Império Persa, sob o comando de um dos primeiros e mais poderosos reis da região, Ciro II ou Ciro o Grande. Lembramos que a região, como já falei, que hoje é o Irã, chamava-se também, geograficamente falando, o Planalto Iraniano. E no Planalto Iraniano lá estavam os persas, lá estava Ciro o Grande. E ele teve então esta ideia, né, teve essa ação de unir os medos e os persas. Obviamente que os medos não aceitaram de pronta se unir com os persas e talvez perdendo grande parte do poder e economia na região, até porque os medos também tinham um rei que era muito, vamos dizer assim, guerreiro, costumava tocar horror naquela região ali e nos outros povos. Os medos, eles reinavam pelo medo, exatamente, né? Ficavam na região da Média, né? Então os medos governavam assim, pelo terror. Já os persas, através de Ciro, governaria através da sabedoria. Portanto, aí a sabedoria vence o terror. O Ciro vence algumas batalhas com o rei dos medos e unifica este reino chamado inicialmente de Império Medo-Persa. Está inclusive na Bíblia. Lá temos várias citações e várias histórias juntamente com o Império Medo-Persa e também mais adiante com a invasão da Babilônia e a retomada da Babilônia pelo Império Persa, né? Libertando assim os judeus que lá existiam. Na época do livro de Daniel conta bem isso na história também na Bíblia. Então é bem interessante a história do Império Persa, que se mistura também com a história bíblica. E como já falei para vocês, a Bíblia é uma fonte histórica. Vários povos estão citados ali, suas histórias, e são comprovadas pelos historiadores e arqueólogos. Mas voltando lá ao Império Persa, que através de Ciro o Grande, por volta de 550, 559 a.C., unifica o Império Persa, Ciro tem uma maneira diferente de agir. Ciro, nas suas características, ele é visto como um rei que é sábio, um rei que culturalmente ele é acima dos demais da sua sociedade. Ele é um rei que procura prestigiar a autonomia da religião dos outros povos conquistados, procura respeitar a cultura dos povos conquistados. Então ele é uma pessoa também, vamos dizer assim, além de sábia, uma pessoa que tem muita cautela, é uma pessoa que tem muito humanismo, vamos dizer assim, até porque Ciro, mais adiante, ele vai criar o primeiro documento
né? O primeiro documento que fala dos direitos humanos das pessoas. É a primeira carta de direitos humanos do mundo, né? Conhecida assim por alguns escritores, o famoso Cilindro de Ciro. Lá estão os primeiros direitos humanos de algum povo já destacado até então na história antiga. E isso é lá século V, VI a.C. Então a importância de Ciro não só para a história dos persas e para a história daquela região do Oriente Médio e da Mesopotâmia, mas também para a história do mundo em geral. Então Ciro era um cara sábio, Ciro era um cara que tinha grande humanidade, Ciro, por que não um cara humilde, e Ciro também era um cara hábil, condutor e unificador de povos. Então dessa maneira Ciro conquistava as regiões e simplesmente dizia, olha, vocês podem ficar com a sua cultura, vocês podem ter liberdade religiosa, desde que vocês me paguem o tributo a qual eu peço. Então, os povos pagavam, tributavam a Ciro, Ciro ficava cada vez mais rico e mais respeitado nas regiões por onde passava, porque o povo mantinha sua identidade, né, mantinha sua cultura, mantinha sua religião. Inclusive, os persas eles têm uma religião de origem chamada zoroastrismo, exatamente, mas eles também respeitavam as religiões dos povos conquistados. Então, o governo de Ciro, através da crescente, vamos dizer assim, força e poder da civilização persa, do Império Persa, o governo de Ciro é fundamental. Ciro ali, naquele momento, ele é visto como um unificador, como pacificador, e Ciro é o principal desenvolvedor do Império Persa. Tá? Apesar de depois virem outros reis, posteriormente a Ciro, que também foram importantes para o Império Persa, para organizar a política dos persas, mas Ciro é o primeiro. Então ele é um dos mais importantes imperadores e reis daquela época, tá, da história antiga, e também do povo persa. Então, nós destacamos aqui as características de Ciro nesta videoaula, destacamos aqui como começou o Império Persa, destacamos como Ciro tratava o expansionismo e os povos que ele conquistava, a autonomia que ele dava, destacamos também um importante documento, o Cilindro de Ciro, que foi criado para dar direitos às pessoas, né, e ter uma sociedade mais igualitária, vamos dizer assim. Tá? E, para finalizar, eu quero dizer aqui que o Império Persa, né, teve uma região conquistada, o que equivale a mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados. Exatamente, 8 milhões de quilômetros quadrados. É toda essa região aqui que está ao meu lado. 8 milhões de quilômetros quadrados. Né? Então, a partir da unificação de Ciro, o persa, Ciro o Grande, né? Ciro II, ou também Ciro o Aquimênida, então, a partir dali, ele tem uma história de poder e conquistas, de respeito e sabedoria. Muito obrigado, até a próxima.